Este episódio vai revelar como o tempo foi manipulado, quem controla os ciclos e como anjos, não humanos, estão encarregados de registrar cada ato da humanidade, aguardando o momento final, o julgamento dos dias esquecidos. Tudo o que você sabe sobre o tempo está errado. Há calendários ocultos, há ciclos invisíveis, há anjos que registram cada segundo. E há um livro esquecido, que revela quando o tempo vai acabar. O livro dos jubileus, o tempo escondido e os anjos do juízo. O livro esquecido, que reescreve o tempo. Entre todos os textos rejeitados dos antigos concílios religiosos, um dos mais perigosos era, paradoxalmente, o mais calmo. Não falava de gigantes, de guerras cósmicas ou de bestas do abismo. Falava de tempo, mas não o tempo como você conhece. O livro dos jubileus afirma que o mundo foi criado dentro de um sistema preciso de ciclos. Cada evento, cada geração, cada revelação, cada juízo, tudo segue uma ordem matemática que não está visível nos nossos calendários modernos. No texto, Moisés sobe ao Monte Sinai para receber não apenas os mandamentos, mas um livro secreto, escrito pelos próprios anjos. Esse livro continha uma narrativa paralela da história da humanidade, dividida não em décadas ou séculos, mas em jubileus, blocos de 49 anos. O anjo da presença, que dita a revelação, afirma que Deus criou o tempo antes de criar o homem. Que o tempo não é apenas uma medida, mas uma entidade sagrada, vigiada por anjos encarregados de registrar cada evento que ocorre na Terra. Esses anjos não apenas observam, eles escrevem cada ato seu, cada escolha, cada palavra. Seu nome está lá, e no dia do juízo, tudo será aberto. Mas há algo ainda mais perturbador. O livro dos jubileus diz que o calendário humano foi corrompido, que a contagem original dos dias foi alterada por homens, misturada com tradições pagãs, eclipses e interpretações astrológicas. O resultado? Perdemos a noção do tempo de Deus. O sábado original não é mais o sábado que guardamos. Os anos sagrados se perderam. As festas espirituais foram esquecidas. O relógio do céu foi substituído por um calendário feito por homens. E o mais grave, a humanidade não sabe em que tempo está. Vivemos como se houvesse tempo, mas talvez o tempo real já tenha acabado. O calendário corrompido e o engano do tempo. O livro dos jubileus não apenas narra a história da humanidade, ele acusa os homens de terem abandonado o tempo de Deus. E segundo ele, essa foi uma das maiores corrupções já cometidas. Desde os tempos antigos, civilizações se distanciaram do calendário original dado aos patriarcas. As estações foram misturadas, os meses alterados, os ciclos apagados. A contagem dos anos sagrados foi substituída por um sistema baseado em astros e vontades humanas. O resultado? A humanidade perdeu a conexão com o tempo espiritual. O anjo que dita o conteúdo a Moisés afirma que os sábados verdadeiros não estão mais sendo guardados, que os anos santos, os anos de jubileu, estão passando despercebidos, que os pactos feitos para serem renovados a cada ciclo estão sendo esquecidos. E o mais perigoso, sem saber em que tempo está, a humanidade não consegue se preparar para o que vem. O livro dos jubileus afirma que o mundo segue um roteiro espiritual, que tudo acontece em ciclos de 49 anos, 7 semanas de anos, e que ao fim de cada jubileu, um julgamento silencioso acontece, um ajuste entre o céu e a terra. E se os últimos jubileus foram ignorados? E se já atravessamos um ponto sem retorno? É por isso que o texto revela: há anjos que não apenas observam, mas mantêm o tempo. Eles são os anjos do relojoeiro, guardiões do ciclo, medidores do pecado acumulado e cronometristas do juízo final.
Eles não aparecem como guerreiros, mas como contadores. E no momento certo, eles tocarão a trombeta invisível. Não será com fogo, será com colapso, com desequilíbrio, com a quebra dos ciclos que sustentam a realidade. Você não está atrasado. Você está no tempo errado. Os anjos cronistas e o livro das almas. No centro do livro dos jubileus, há uma revelação que poucos ousam explorar. Existem anjos cuja única missão é registrar. Sim, eles não guerreiam, não pregam, não se mostram, eles apenas escrevem. Esses anjos são chamados de os cronistas, e suas penas celestiais jamais param. Desde a criação, eles anotam tudo: nascimentos, alianças, pecados, pactos, transgressões ocultas e pensamentos secretos. Cada ser humano tem seu registro, e cada geração, seu julgamento. Esses registros não são simbólicos. O livro afirma que há bibliotecas angelicais, onde estão guardadas as ações de todas as gerações humanas. Esses arquivos serão abertos no fim dos tempos, quando cada um for julgado de acordo com os jubileus que viveu. Mas o mais inquietante, o livro dos jubileus revela que há códigos escondidos nesses registros. Uma matemática espiritual que decide o destino coletivo. Quando a soma dos atos negativos ultrapassa o limite, o tempo da geração se encerra e o anjo do tempo fecha o ciclo. Foi assim com o povo do dilúvio, foi assim com Sodoma, e será assim com o mundo moderno. Você pode até não lembrar o que fez em determinado dia, mas eles lembram, eles anotaram e eles não esquecem. O texto ainda revela que certos povos, ao corromperem o calendário e ignorarem os tempos sagrados, rasgaram suas páginas do livro da vida. Eles passaram a viver fora do tempo divino, como intrusos num ciclo que não mais os reconhece. Esses não apenas erram, eles deixam de existir espiritualmente. E você? Em que tempo você está vivendo a contagem final e o mistério dos 49 anos? O livro dos jubileus revela que o plano divino está dividido em ciclos exatos de 49 anos, chamados de semanas de anos. Cada 7 anos, uma libertação. A cada 7 ciclos de 7, um jubileu. E a cada jubileu, uma reavaliação espiritual da humanidade. Mas esses ciclos não são meros períodos contábeis. Eles estão ligados a portas espirituais. No fim de cada jubileu, portais se abrem entre o céu e a terra. Portais para bênçãos ou para julgamentos. Se a geração estiver em aliança com os princípios originais, a porta traz renovo. Se estiver corrompida, a porta libera forças que levam ao colapso. O texto revela que os jubileus não são apenas contagem do tempo, são chaves celestiais. E aqui está o mistério mais sombrio. Quando a humanidade perder a conta dos seus jubileus, os anjos fecharão os livros e cessará a lembrança dos homens diante do trono. Você entendeu isso? Quando os homens não sabem mais em que tempo estão, o céu também deixa de reconhecê-los. O mundo moderno, com seus calendários políticos, feriados pagãos e total desconexão com as estações sagradas, está fora do tempo divino. E por isso, fora da proteção espiritual que o tempo traz. Enquanto acreditamos que estamos avançando, talvez estejamos apenas andando em círculos dentro de um ciclo já vencido. E quando o último jubileu encerrar, o que será aberto não será mais uma porta, será um abismo. Quando o tempo acaba e o juízo começa, o livro dos jubileus encerra sua mensagem com um aviso silencioso, mas talvez o mais perigoso de todos. Aqueles que não conhecem os tempos não reconhecerão o juízo. Isso significa que o tempo não é apenas um caminho para o fim, ele é o próprio juiz. Enquanto vivemos nossas rotinas, esquecendo que os anos passam, que as gerações se apagam e que os ciclos se encerram, há uma contagem invisível acontecendo. Ela não está nos relógios, ela está no céu. Ela está gravada no que o texto chama de tábuas eternas, onde estão marcadas
As ações das nações, os pecados de cada era, se dívidas espirituais não pagas e os jubileus esquecidos. A função desses anjos cronistas não é apenas registrar, é convocar o juízo quando a conta do tempo se encerra. E segundo o livro dos jubileus, existe um ponto onde o ciclo não é mais renovado. Um ponto onde Deus fecha o livro daquela geração e envia os anjos do juízo. Esses anjos não tocam trombetas visíveis. Eles descem como confusão, como pragas, como quedas de impérios. Eles se manifestam como colapsos nos sistemas, ruína de lideranças, quebra de estruturas que pareciam eternas. O juízo, muitas vezes, não vem como fogo caindo do céu. Ele vem quando o tempo simplesmente acaba. E o mais perigoso é que, segundo o texto, esse tempo pode acabar sem que a geração sequer perceba. Você se pergunta quando será o fim do mundo. Mas o livro dos Jubileus sugere outra pergunta. O mundo ainda está dentro do tempo de Deus? Talvez. O fim já tenha acontecido e agora estamos vivendo apenas o atraso do juízo. Quando o tempo se torna silêncio, o tempo não é apenas algo que passa, é algo que se cumpre. O livro dos Jubileus revelou que o tempo é um ciclo vivo, um contrato sagrado entre o Criador e a criação. Mas a humanidade rompeu esse contrato. Ao abandonar os jubileus, apagar os ciclos, esquecer as festas divinas e redefinir os calendários para sua própria conveniência, o homem fez mais do que perder datas. Ele perdeu o ritmo da eternidade. E o que acontece quando uma música perde seu compasso? Ela se torna ruído, ruído que não é ouvido pelo céu. Segundo o texto, os anjos cronistas já deixaram de registrar certos povos. Eles não existem mais diante do trono. Vivem, trabalham, constroem, mas espiritualmente são silêncio. E talvez muitos já estejam vivendo após o fim, dentro de um tempo extra, um tempo que não foi dado, mas tolerado. O mais grave é que esse tempo tolerado termina com um som que poucos ouvirão, a quebra do último selo do tempo. E quando isso acontecer, os portões se fecharão. Não haverá mais registro, não haverá mais contagem, não haverá mais misericórdia. A pergunta é: você ainda está dentro do tempo? Se você sentiu algo diferente neste vídeo, não comente com palavras comuns. Escreva abaixo apenas: aquele que vê o tempo sabe que ele está acabando. Salve este vídeo. Talvez ele desapareça como os textos que revelamos. Deixe seu like como marca de quem ainda está contando. E se inscreva, não por hábito, mas como um pacto. Os próximos episódios trarão revelações finais. No próximo vídeo, vamos abrir o livro dos segredos de Enoque. E pela primeira vez, falaremos do lugar onde os vigilantes ainda estão presos, esperando a hora para sair. E quando saírem, não haverá mais tempo.